Shalom, shalom, aqui é a missionária Marlise, na paz do Senhor Jesus. Neste dia abençoado, eu tenho uma palavra, um estudo bíblico, na verdade, para a tua vida, um estudo para a família, amém? Para você que é liderança, aleluia, para você que é o pai, para você que é a mãe, aleluia, da família aí, que cuida da casa, que cuida dos filhos, o pai que traz o sustento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos estar aí falando do amor de Deus, da palavra do Senhor, que é a bússola para as nossas vidas. Amém? Você está com problemas na sua família? Quem não tem, né? Eu sempre digo, onde não há luta, não há vitória. Para você ter vitória, você vai ter que lutar, amém? Então abra o teu livro aí na palavra do Senhor Jesus, no livro de Êxodo, amém? No livro de Êxodo, no capítulo 18, vamos ler o 17 e o 18, os versículos 17 e 18, então, amém? A palavra de Deus diz assim: o que você está fazendo não é bom. Você ficará esgotado, tanto você quanto este povo que está com você, pois a tarefa é pesada demais para você. Você está sentindo que a tarefa é pesada demais para você? Você está cansado e muitas vezes larga tudo de mão, ou tem vontade de largar tudo de mão, como diz o ditado popular, chutar o balde. Não faça isso. Olha só o que o Senhor tem aqui para a tua vida. Para você, e você não pode realizar toda essa tarefa sozinho. De quem que foi essa fala? Essa fala foi lá nos tempos de Moisés, quando Moisés atravessa e lidera todo o povo de Israel. Ele atravessa o Mar Vermelho, ele passa por todas as pragas. Deus tem usado ele. Ele é um servo de Deus, usado nas mãos do Senhor. Então ele passa pela vitória, né? Cantando louvor do outro lado, né? Todos conhecem a história quando ele grandemente faz esse milagre de abrir o Mar Vermelho. Então muitos milagres têm acontecido na tua vida. Você já conquistou a sua família, você já está ali feliz com os seus filhos. E aí vem as dificuldades, e aí vem os problemas do dia a dia, onde nós não conseguimos muitas vezes nos organizar. E aquilo parece que vira um caos. E aquilo que era para ser bênção começa a se tornar cansativo, começa a se tornar uma luta na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui vamos ver o primeiro contexto, o que aconteceu. Então Moisés liderava o povo de Israel, recém-saído do Egito. Ele fazia tudo sozinho, ouvia as reclamações, julgava os conflitos, ensinava as leis de Deus. Era tudo ele que resolvia. Todos os problemas, de manhã à noite, sem parar. Ele estava exausto. O fardo era pesado. E o fardo é pesado, meus irmãos. Servir a Deus não pode ser um fardo pesado. Servir a sua família não pode ser um fardo pesado. Porque Jesus diz que o fardo dele é leve. Então nós temos que trocar esse fardo. Entrega nos pés do Senhor Jesus. Mas eu já entreguei, eu oro, eu vou à igreja, eu busco, eu me sinto cansado. Não tem tempo para os filhos, não tem tempo para um lazer, não tem tempo para sentar, descansar. É sempre uma correria e não conseguimos prestar atenção aos detalhes, às coisas mais importantes. Às vezes um pequeno, tempo, um horário ali com seu filho, ler um livro com ele, conversar um pouquinho, perguntar como é que foi a escola, como que foi o dia. Isso faz muito bem para os filhos, isso faz muito bem o marido para a esposa, né? A esposa, como é que foi o seu dia, amor, né? A esposa não tem só tarefas, muitas esposas também trabalham fora, é cansativo, né? E chegam cansados
e aí tem que organizar as coisas dos filhos, né? Então é tudo muito complicado. Ali diz assim, então, ó, o povo também não estava sendo atendido, era muita gente. Moisés não conseguia dar atenção para todos por ser muita gente, muitos ficavam com seus problemas sem resolver, então eles estavam insatisfeitos, Moisés estava sobrecarregado. Quem veio aconselhar ele? Seu sogro. Muitas vezes uma pessoa mais velha, uma pessoa com sabedoria, né? Uma pessoa que já, vamos dizer, evoluiu espiritualmente, né? Tem uma carga, já uma casca no evangelho, vamos dizer assim, um tempo, né? A Bíblia diz que nós devemos aprender com as mulheres mais velhas, os mais velhos, os anciões, né? O conselho de Jetro. Jetro era o sogro de Moisés, que foi visitá-lo e não teve tempo de certo para sentar, tomar uma cuia de mate, porque era aquele caos, né? Quando vem uma pessoa na tua casa, tu não consegue dar atenção, porque as crianças correndo e faz uma coisa e dá uma ordem ali e muitas vezes não obedece por estar tudo desorganizado, né? O tempo ele tem que ser bem usado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que isso vai se edificar para a tua família. Quem sabe você já ouviu essa palavra, mas não com essa eficácia. Temos que colocar em prática. Então, aleluia, Jetro, ele deu 4 princípios. Tem gente que chama de Jetro ou Jetro. Não sei qual a pronúncia correta, tá? Mas vamos dizer Jetro, tá? Ou Jetro. Ele ensinou 4 princípios que valem para qualquer lar. Então vamos para o primeiro princípio sem demora. Não tente fazer tudo sozinho. É o primeiro passo. Muitas vezes nós mães, né, nós queremos fazer até a tarefa dos filhos. Nós temos ali um amor, um carinho, né? Pobrezinho do meu filhinho, coitadinho. Deixa que a mamãe faz. Mas é uma tarefinha pequena que ele vai fazendo. Muitas vezes ele não faz corretamente, né? Como nós queríamos que ele fizesse. Uma coisa bem simples, né? Vamos trazer para o dia comum, né? A mãe dobra uma roupa, ensina o filhinho a dobrar, tira, já dobra, filhinho. E aí muitas vezes eu, né, me colocando no lugar, o meu filhinho vai ali e dobra. E ele diz, mãe, tu tá desdobrando as minhas roupas, que eu já dobrei, porque não tá correto, não tá conforme eu quero. E ele dobra e eu desdobro e dobro de novo e guardo. E ele dobra e eu desdobro e dobro de novo e guardo. Ele diz, mãe, e aí eu mesmo me conscientizei, não, eu vou deixar ele fazer do jeitinho dele, da maneira dele. Com o tempo ele vai aprendendo, né? Então deixar eles fazerem da forma deles e eles vão evoluindo também, eles vão aprendendo, né? Não vai ficar perfeito como se nós fizéssemos. E em tudo é assim, né? Em tudo é assim. Deixa a pessoa se desenvolver na obra de Deus, dá aquele trabalho para aquela pessoa. Deixa Deus trabalhar, deixa ela aprender, deixa ela crescer espiritualmente. Muitas vezes nós não deixamos os nossos filhos crescerem, evoluírem nas tarefas e em tudo na vida, porque eles sempre vão achar que vai ter alguém para fazer para eles. Amém? Então ali Jetro dá esse primeiro princípio, né? Não tente fazer tudo sozinho. A tarefa é pesada demais para você. Na família, muitos pais e mães acham que devem resolver tudo. Limpar, cozinhar, educar, trabalhar, cuidar de todos. Acabam cansados, estressados, sem tempo para amar, sem tempo para conversar, sem tempo para dar aquele lazer, aquele descanso. Isso não é servir, isso é sobrecarregar, é prejudicar você e os que você ama. Nós vamos estar prejudicando em vez de nós estarmos preparando os nossos filhos para a vida. E muitas vezes o pai da casa também faz isso. Ele quer fazer tudo. Não deixa que eu faça, não deixa que eu vou ali. Um pequeno testemunho. No passado, eu tinha uns avós que
que cuidavam da igreja, eram presbíteros da igreja. E meus familiares contam até hoje que era ele que dirigia a escola, ele era o professor da escola, ele era o dirigente do coral da juventude, ele era o dirigente do coral misto, era ele que abria a igreja, era ele que organizava tudo. E chegou um momento que ele ficou sobrecarregado e largou tudo. Acabou, infelizmente, né, largando os caminhos do Senhor. Anos depois, ele acabou voltando, né? Aconteceram outras coisas também. Mas a igreja se tornou um fardo. A igreja não pode se tornar um fardo. As coisas que você faz não podem se tornar um fardo. Você não pode querer fazer tudo. Deus vai colocar aquilo que é o fardo. Ele não dá fardo que você não possa carregar. Ele vai te dar aquilo exatamente que você possa carregar. Ore e peça direção a Deus. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Então, se tem muita coisa, largue, faça bem feito uma coisa só. E não tente fazer tudo junto. Coisas a mais que você não vai dar conta. Ore que o Senhor vai enviar pessoas. Então aqui, o segundo princípio, né? O segundo princípio. Escolha pessoas confiáveis e capazes. Isso trazendo para a obra de Deus, né? Jetro disse isso para Moisés. Ele disse, escolha homens capazes, que temam a Deus, homens honestos, homens e coloque-os com responsáveis na família. A gente pode fazer diferente, a gente vai pegar o filho mais velho, vai dar tarefas que ele é capaz para fazer. Não adianta mandar o pequenininho fazer algo que o grande pode fazer. O pequenininho vai fazer aquilo que ele pode fazer. Levar o lixo, arrumar a sua cama, organizar bem as suas coisinhas, as suas roupas, o seu calçado, já pôr no lugar. Desde pequenininho já vai ensinando, né, as tarefinhas que ele pode fazer, que ele é capaz de fazer, né? Não vamos mandar uma criança de 9 anos fazer uma comida para a família inteira, né? Ele vai ajudar a cortar alguma coisa, ele vai ajudar a alcançar alguma coisa, né? Muitas vezes nós podemos ir ali fazer, mas eles vão se sentir úteis, eles vão se sentir felizes e depois a recompensa, né? Ah, você fez, que lindo, que benção, agora nós vamos poder ter o lazer, ir numa praça, ir numa sorveteria, um restaurante, né? As economias também, a gente pode falar isso num outro tema, as economias, né, para separar um valor para ter o dia do lazer, né? Então Deus, ele é organizado. Deus disse haja luz, ele fez separação das águas e da parte seca. Ele fez tudo no seu tempo e tudo organizado, tudo no seu devido lugar. O nosso corpo humano, ele fez tudo no seu devido lugar. Nossos órgãos interiores, o coração que bate, que bombeia sangue, né? O cabelo que cresce, que protege nossa cabeça, os cílios que não deixam cair cisco em nossos olhos. Tudo ele fez no seu devido lugar e ele nos fez capazes para colocar tudo no seu devido lugar. Quem gosta de caos é o inimigo, de coisas desorganizadas que saiam do nosso controle é o inimigo, mas o Senhor, ele dá tudo na palma da nossa mão, porque ele tem o controle de todas as coisas e ele nos fez capaz para controlar nossos filhos, para controlar nossa casa, né? Ele nos fez capaz, a família, para que seja bem organizada, com paz, paciência, sem ira, com domínio próprio. Amém? Porque quando perdemos o domínio próprio, a ira entra, né? Os pais ficam sobrecarregados e muitas vezes querem descarregar aquela ira nos filhos, como acontecia muito no passado, de filhos muitas vezes serem espancados pelos pais. Tudo era resolvido meio no laço, assim, falando chulamente, né? Era resolvido meio, né? E a Bíblia não gosta, não crê que Deus é um Deus de violência. Deus é um Deus de amor, sim, Deus de disciplina, não de violência. Amém? Então a terceira aqui, o princípio,
Vamos para o terceiro princípio que diz assim, ó. Então o que Jetro falou para Moisés? Divida as tarefas por ordem e responsabilidade. Grupos de 10, de 50, de 100 e de 1000, porque era muita gente. Ali, como eu falei anteriormente, na sua casa também, você vai dividir as tarefas. Deus vai colocar tudo no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui, né? Os mais velhos orientando os mais novos e assim sucessivamente. Então, o quarto princípio para si, o que é mais importante. Então, que seriam os cabeças do lar, o pai, a mãe, né? A mãe vai nutrir, vai educar, o pai vai proteger, vai sustentar. Claro que os dias hoje em dia estão modernos, a mãe também tem ajudado a sustentar. Antigamente haviam as lavouras onde se plantava e conseguiam ali sustentar 15 filhos, como tinham antigamente. Hoje em dia as coisas ficaram um pouco diferentes, um pouco mais difíceis. Então a mãe e o pai são uma só carne e eles vão ali ajudar a sustentar a sua família, porque muitas mães sim também trabalham fora. E por elas trabalharem fora, quando chegam em casa, e o pai também, as tarefas também são divididas. A louça não é da mãe, a louça é da família. A roupa que tem que ser lavada não é da mãe, a roupa é da família. Também quando a mãe trabalha fora. Se a mãe está em casa, com certeza ela vai estar fazendo essas tarefas domésticas e dando ali para os filhos também ajudarem, né? É justo, o pai trabalha fora, vai ter um pouco mais de descanso quando chega, se a mãe está em casa. Ou vice-versa, eu já vi pessoas que muitas vezes o pai se desemprega e a mãe tem que trabalhar pelo aquele período, né? E sustentar a casa, e o pai fica cuidando a casa e fazendo as tarefas domésticas. Não é feio, gente. O que importa é a família estar unida em amor e paz, né? E cuidando desses filhos. Meio que muitas vezes as coisas fogem à regra, né? Mas, biblicamente, o pai sustenta. A mãe nutre. A mãe vai cuidar do alimento ali, se os filhos estão se alimentando direito, nos horários, com alimentação adequada, né? Porque a alimentação também ela desenvolve o nosso corpo, até no nosso humor, né? Muitas pessoas têm depressão, ela é espiritual, mas ela é física também, pela falta de nutrientes. Ali se tornam tristes, se tornam desanimados. Então a mãe nutre, é responsabilidade da mãe ver quais as vitaminas seus filhos precisam e o pai fornecer esse alimento, né? Em tudo, no carinho, no amor, e ali o Senhor vai trazer um lar abençoado, aonde o Espírito Santo convence, aonde o Espírito Santo age. Mas não é tudo magicamente, nós temos que fazer a nossa parte, amém? E as coisas mais importantes, então, que é ali o quarto princípio, né? Que Jetro falou para Moisés, ficava com os assuntos mais difíceis, né? Com a ligação direta com Deus, na família, o pai vai ensinar, você fica com o que é essencial. Ensinar a palavra, orar, resolver as questões sérias, manter a unção e o resto é compartilhado. Amém? Assim ele falou ali no versículo 22, ele fala, assim será mais leve para você. E eles carregam a carga com você, a ordem e a força juntos, diz ali no versículo 22. Então diga comigo, assim será leve para você. Assim será leve para você. E é isso que o Senhor quer, que você carregue um fardo leve. Eu falei coisas aqui do dia a dia que muitas pessoas até já sabem, né? Mas são coisas que o inimigo muitas vezes usa para acontecer uma discórdia, uma briga dentro do lar por uma mínima coisa. Quantas vezes eu lembro na minha juventude
que a escova de pentear o cabelo sumia na hora de ir pro culto. E aquilo já virava um transtorno, já ficava uma coisa ruim, né? No lar ali. Coloca aí nos comentários o que aconteceu de mais simples assim, que o inimigo vem desestruturar a tua família. É o pé do sapato que sumiu, é a gravata do pai que sumiu, é a escova que sumiu, porque as coisas não têm o seu lugar e as coisas têm que ter o seu devido lugar. Aí numa mínima coisa o inimigo vai ali e se lança, né? Tem uma ilustração que eu sempre escuto e eu dou bastante ênfase para ela. O inimigo vinha e colocava um mel ali na parede, uma gotinha de mel. E naquela gotinha de mel, ali havia uma lagartixa que ia comer aquele mel. Então o gato via a lagartixa e ele pulava na lagartixa. Com aquele movimento do gato, o cachorro do vizinho via o gato e pulava no gato e matava o gato. Então o dono do cachorro já se estressava com o dono do gato, que era o vizinho, e ali aqueles homens começavam a brigar e começavam a discutir e trocar palavras ofensivas, e ali se criava uma rixa entre aqueles vizinhos e futuramente até uma morte entre aqueles homens. E aí as pessoas diziam: foi obra de Satanás, foi obra do inimigo, o opositor que veio para matar, roubar e destruir. E aí o inimigo dizia: não, eu só coloquei o mel. Ele colocou apenas uma gota de mel. O resto, tudo que aconteceu foi o recurso da natureza, né? O movimento ali da cadeia alimentar, a lagartixa que foi comer o mel, o gato foi pular na lagartixa, o cachorro foi pular no gato e aconteceu tudo isso. Toda essa, né, tragédia, porque as pessoas dão lugar, porque as pessoas deixam o inimigo muitas vezes ganhar campo por uma mínima coisa. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, colocando tudo no seu lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então se inscreva no canal, se você gostou deste conteúdo, desta palavra, se inscreva no canal, toque o sininho, né? Vai aí fazendo seu comentário e curtindo, né? Não custa você curtir. Fique na paz do Senhor Jesus e mais palavras abençoadas para a tua vida e edificante. Amém? Fique na paz do Senhor.